Em junho de 1984, a pacata cidade de Bath, na Inglaterra, foi abalada por um crime hediondo. Uma jovem estudante de 17 anos, prestes a prestar seus exames finais e com planos de ingressar na universidade, foi brutalmente assassinada quando voltava para casa após uma noite de diversão com amigos. O que se seguiu foi uma das mais longas e complexas investigações criminais da história britânica, com mais de 3 décadas de buscas incansáveis por justiça. Melanie Ann Rhodes era uma jovem de apenas 17 anos nascida em 1966 na cidade de Bath, Somerset, Inglaterra. Com cabelos loiros e um sorriso radiante que cativava a todos, ela se destacava não apenas por sua beleza, mas principalmente por sua inteligência e personalidade. Na escola, seu desempenho acadêmico excepcional a levou a ser escolhida como vice-diretora entre os alunos, posição de grande prestígio e responsabilidade. Todos que a conheciam, professores, colegas e vizinhos, tinham apenas palavras de admiração para descrever a adolescente. No ambiente familiar, Melanie era carinhosamente chamada de Patinho por ser a caçula da família. Enquanto seus irmãos mais velhos, Karen e Adrian, já haviam deixado a casa dos pais para construir suas próprias vidas, ela ainda morava com Jean e Anthony Rhodes, seus pais, na residência familiar em Bath. Dotada de uma maturidade além de sua idade, Melanie já tinha planos bem definidos para seu futuro. Após concluir seus exames A-levels com as altas notas que todos esperavam dela, pretendia ingressar na universidade para estudar arqueologia, um campo que despertava sua curiosidade e paixão. O que tornava Melanie tão especial não era apenas sua inteligência, mas também sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Gentil e sempre disposta a ajudar, ela nunca se envolvia em conflitos e tinha uma habilidade natural para fazer amizades. Sua personalidade radiante iluminava os ambientes por onde passava, e ela equilibrava perfeitamente os estudos com sua vida social, sendo muito querida por todos ao seu redor. Em 8 de junho de 1984, uma sexta-feira de verão, Melanie estava particularmente animada. Faltava apenas uma semana para seus exames finais, os A-levels, pelos quais ela havia estudado intensamente. Era um período de expectativa e um pouco de tensão para a jovem estudante, mas também de celebração pelo fim de uma etapa importante em sua vida acadêmica. O dia começou com uma visita especial. Sua irmã Karen havia vindo de outra cidade com seu bebê recém-nascido para passar um tempo com a família, trazendo alegria extra ao lar dos Rhodes. Durante a tarde, Melanie saiu para jogar tênis com alguns amigos, aproveitando o bom tempo e relaxando um pouco antes da semana de estudos que viria pela frente. Como era típico de sua natureza atenciosa, a jovem comprou flores para sua mãe no caminho de volta para casa, um pequeno gesto que demonstrava seu carinho. Após o jogo de tênis, Melanie retornou brevemente à casa da família para trocar de roupa e se preparar para a noite. Foi durante esta visita rápida que ela fez o que seria seu último comentário aos pais. Quando sua família deixou no Hotel Francis, onde encontraria seus amigos, Melanie brincou sobre o tapete vermelho na entrada, dizendo algo como: "Olha, eles estenderam um tapete vermelho para mim, que maneira de ir." Esta frase descontraída seria para sempre guardada na memória de seus pais como as últimas palavras que ouviram da filha. Já no período noturno, Melanie saiu com um grupo de amigos e seu namorado, um rapaz grego. O irmão do namorado, que estava visitando a Inglaterra vindo da Grécia, também os acompanhava. Juntos, o grupo se dirigiu ao clube noturno Bagnash, localizado no centro de Bath, uma área movimentada e popular entre os jovens. A noite prometia ser de diversão e descontração, uma pequena pausa antes dos dias intensos de estudo que viriam pela frente. A noite no clube Bagnash transcorreu normalmente, com música, dança e conversas entre amigos. Por volta das 2 horas da madrugada do dia 9 de junho, o estabelecimento fechou suas portas, e os frequentadores, incluindo Melanie e seu grupo, tiveram que se retirar. Neste momento, decisões aparentemente simples definiram o trágico rumo dos acontecimentos. Preocupado com a segurança de Melanie, seu namorado ofereceu-se para chamar e pagar um táxi que a levaria diretamente para casa. No entanto, a jovem, confiante e independente, gentilmente recusou a oferta. O trajeto até sua residência não era longo, cerca de 30 minutos a pé, e ela já o havia percorrido inúmeras vezes, inclusive durante a noite. Bath era conhecida como uma cidade tranquila e segura, com baixos índices de criminalidade violenta, o que contribuía para que Melanie se sentisse confortável em fazer o percurso sozinha. O grupo então se despediu. Melanie começou sua caminhada solitária através das ruas da cidade, que iam ficando gradualmente mais vazias à medida que ela se afastava do centro. A última vez que alguém a viu com vida foi nas proximidades da Ponte Pulteney, um ponto turístico famoso de Bath, ainda relativamente perto do centro da cidade. Dali em diante, o que exatamente aconteceu com Melanie permaneceria um mistério por muito tempo. Enquanto isso, completamente alheios à tragédia que se desenrolava, Jean e Anthony Rhodes, pais de Melanie, dormiam tranquilamente em sua casa. Não era incomum que a filha ocasionalmente dormisse na casa de amigas após uma noite de diversão,
então a ausência dela não causou preocupação imediata. Eles não tinham como imaginar que, naquele exato momento, a vida de sua amada filha estava sendo brutalmente interrompida. Nas primeiras horas da manhã de sábado, 9 de junho de 1984, quando o sol já começava a iluminar as pitorescas ruas de Bate, uma descoberta chocante estava prestes a abalar a cidade. Por volta das 5h30 da manhã, Tony, um entregador de leite local, realizava sua rota habitual acompanhado de seu filho de apenas 11 anos chamado Ian. O que deveria ser mais um dia comum de trabalho se transformou em um pesadelo quando chegaram à rua St. Stephen Scott. Foi Ian quem primeiro notou algo estranho. Enquanto caminhava em direção a uma casa para entregar garrafas de leite, avistou uma figura imóvel no chão. Alarmado, o menino correu de volta para o pai e exclamou que havia alguém caído na rua mais adiante. Tony, tentando proteger o filho, pediu que o garoto permanecesse dentro do veículo enquanto ele se aproximava para verificar. À medida que Tony se aproximava, o que inicialmente parecia ser um manequim ou um boneco revelou-se ser o corpo de uma jovem mulher. Ela estava deitada de costas, com parte do corpo na calçada e parte na rua, em uma poça de sangue. A cena era tão perturbadora que Tony imediatamente verificou se havia sinais vitais. Mas a jovem já estava sem vida, seu corpo frio indicando que a morte havia ocorrido algumas horas antes. Agindo com rapidez e responsabilidade, Tony bateu na porta da casa mais próxima e pediu que chamassem a polícia. Seu objetivo era garantir que a cena do crime fosse preservada o quanto antes, evitando que transeuntes perturbassem possíveis evidências. O mais trágico dessa descoberta era a proximidade. O corpo foi encontrado a apenas 200 metros da casa da família Rhodes. Melanie havia sido atacada quando estava literalmente a minutos de chegar em segurança ao seu lar. Quando a polícia chegou, rapidamente isolou a área com fitas de isolamento e montou uma tenda para proteger o corpo e as evidências tanto dos olhares curiosos quanto das condições climáticas. A primeira impressão dos agentes coincidia com a do entregador de leite. O corpo da jovem tinha uma aparência quase artificial, parecendo um manequim devido à extrema palidez, resultado da significativa perda de sangue. Um dos criminalistas que chegou ao local fez desenhos detalhados em seu bloco de notas, registrando meticulosamente a posição do corpo, a localização das manchas de sangue e outros aspectos relevantes da cena. Durante esse processo de documentação fotográfica e em vídeo, um detalhe importante foi descoberto. Sobre o muro de tijolos alto nas proximidades, encontraram um chaveiro de madeira com o nome Melanie gravado, um primeiro indício para identificar a vítima. O trabalho forense na cena do crime foi extremamente minucioso e revelou um padrão perturbador. No total, os investigadores identificaram 86 manchas de sangue diferentes espalhadas por uma área que se estendia por aproximadamente 400 metros. Cada uma dessas manchas foi cuidadosamente circundada com giz amarelo e numerada, criando um mapa visual do ocorrido. Este rastro, no entanto, apresentava uma característica intrigante. Não era contínuo, havendo uma interrupção de cerca de 90 metros em determinado ponto, antes de reaparecer próximo a Camden Crescent. Esta distribuição não uniforme das manchas de sangue levou os investigadores a teorizar que o agressor estava sangrando enquanto deixava o local, provavelmente sem perceber que havia se ferido durante o ataque. Amostras de cada uma das 86 manchas foram coletadas para análise laboratorial, um processo meticuloso que levou dias para ser concluído. A polícia também organizou uma busca extensiva na vegetação densa das áreas circundantes, na esperança de encontrar a arma do crime. Contudo, apesar dos esforços intensos, a arma do crime, provavelmente uma faca ou objeto pontiagudo similar, nunca foi localizada, deixando uma lacuna significativa na reconstrução completa dos eventos daquela noite fatal. A identificação formal da vítima representava um desafio significativo para os investigadores. Nos anos 1980, muito antes da era dos smartphones e redes sociais, não havia meios rápidos e digitais para estabelecer a identidade de uma pessoa. O chaveiro com o nome Melanie era um indício, mas insuficiente para uma identificação conclusiva. A estratégia adotada pelos policiais foi criativa e eficaz, embora hoje possa parecer antiquada. Equipados com alto-falantes, carros de polícia começaram a circular pelas ruas do bairro, repetidamente perguntando se alguém conhecia uma jovem chamada Melanie. De rua em rua, os agentes percorreram a área residencial, esperando que algum morador pudesse fornecer informações sobre a possível identidade da vítima. Por volta das 9h15 daquela manhã, quando um desses carros passava pela rua St. Stephen's Close, Jean Rhodes ouviu o anúncio. Sua filha Melanie não havia retornado para casa na noite anterior, algo que ocasionalmente acontecia quando ela dormia na casa de amigas. Normalmente, Melanie telefonava na manhã seguinte para informar os pais, mas naquela manhã, nenhuma ligação havia sido recebida. Ao ouvir o nome de sua filha sendo chamado pelo alto-falante, um terrível pressentimento tomou conta de Jean. Em um estado de desespero, ela correu para fora de casa, perseguindo o carro da polícia que já começava a se afastar. Conseguindo alcançá-lo, Jean informou aos policiais que sua filha, Melanie Rhodes, não havia retornado para casa na noite anterior.
Foi neste momento devastador que a família Rhodes começou a enfrentar a mais dolorosa realidade. A jovem encontrada morta era sua amada filha, assassinada a apenas 200 metros de sua casa. A notícia se espalhou rapidamente, e o que era uma família cheia de esperança para o futuro brilhante de sua filha caçula se viu mergulhada em um pesadelo que duraria décadas. Jean Rhodes, em entrevistas posteriores, descreveria esse momento como quando o inferno se instalou em suas vidas. O exame post-mortem de Melanie Rhodes confirmou as suspeitas iniciais dos investigadores sobre a brutalidade do ataque sofrido pela jovem. A autópsia revelou que ela havia sido esfaqueada 26 vezes, com ferimentos de profundidades variadas. Os mais graves estavam concentrados na região do peito, causando danos fatais aos órgãos vitais, enquanto outros ferimentos nas costas eram mais superficiais. Esta distribuição dos ferimentos levou os detetives a teorizar sobre a dinâmica do ataque. Provavelmente o agressor abordou Melanie por trás, ameaçando-a com a faca contra suas costas, o que explicaria os cortes mais superficiais nessa região. Ele teria então forçado a jovem a ir para um local mais isolado antes de cometer os ataques mais violentos e fatais ao peito. A autópsia também confirmou que o crime tinha motivação sexual. Foram encontradas evidências claras de que Melanie havia sido agredida sexualmente pelo atacante, o que forneceu aos investigadores material biológico crucial, o DNA do criminoso. Em 1984, no entanto, a tecnologia de análise de DNA ainda estava em seus primórdios e não poderia ser utilizada como é hoje. Além do material biológico do agressor encontrado no corpo da vítima, as manchas de sangue coletadas na cena do crime revelaram outro detalhe fundamental: nem todo o sangue pertencia a Melanie. Durante o ataque, ela havia conseguido ferir seu agressor, o que explicava as manchas de sangue distantes do corpo, provavelmente deixadas pelo criminoso ao fugir do local. A análise laboratorial revelou que o sangue do agressor possuía uma composição proteica extremamente rara, presente em apenas 3% da população masculina. Esta característica incomum representava uma vantagem significativa para os investigadores, pois permitiria excluir rapidamente muitos suspeitos através de simples testes de tipagem sanguínea, muito antes que o perfil de DNA completo pudesse ser utilizado anos depois. A magnitude do crime e o impacto que causou na comunidade levaram à formação de uma das maiores forças-tarefa investigativas já vistas em BAT. Batizada como Operação Rhodes 1, a investigação mobilizou quase 100 policiais trabalhando incansavelmente, muitos deles por turnos prolongados que começavam às 7h30 da manhã e frequentemente se estendiam até às 10 da noite, especialmente nos primeiros dias após o crime. A força-tarefa foi organizada de maneira estratégica, com equipes específicas designadas para diferentes aspectos da investigação. Uma equipe ficou responsável por entrevistar todos os moradores da área de Lansdowne, próxima ao local do crime. Curiosamente, apesar da proximidade das residências com o local onde Melanie foi atacada, ninguém relatou ter ouvido gritos ou sons de luta, um fato que perturbou muitos moradores, que se sentiram culpados por não terem conseguido ajudar a jovem. Outra equipe tinha missão específica de rastrear as manchas de sangue. Cada uma das 86 manchas encontradas foi cuidadosamente marcada, fotografada e coletada para análise. O trabalho meticuloso de seguir este rastro, que se estendia por aproximadamente 400 metros, forneceu aos investigadores uma ideia do caminho percorrido pelo agressor após o crime. A primeira linha de investigação, como é comum em casos de homicídio, focou nas pessoas próximas à vítima. O namorado de Melanie e seus amigos foram rigorosamente investigados, mas todos possuíam álibis sólidos que os eliminaram como suspeitos. Com o círculo íntimo descartado, os investigadores expandiram seu foco. Nos dias e semanas seguintes, centenas de homens foram interrogados, não apenas aqueles que estiveram no Clube Bagnash naquela noite, mas também outros que foram vistos nas proximidades de estabelecimentos noturnos de BAT. Em 1984, era prática comum deter e interrogar suspeitos com base em indícios relativamente tênues, algo que seria muito mais restrito nos dias atuais. Dezenas de pessoas foram presas e interrogadas durante esta fase inicial. Para aumentar as chances de obter informações úteis do público, a polícia espalhou cartazes com a foto de Melanie por toda a cidade, lembrando os moradores, especialmente os jovens, sobre a importância de não andar sozinhos à noite. Mensagens sobre o caso eram exibidas nos cinemas locais antes dos filmes, na esperança de que alguém pudesse fornecer alguma pista. Tony, o entregador de leite que encontrou o corpo, relatou que no verão de 1984, era impossível andar por BAT sem ver o rosto de Melanie nos cartazes, olhando com expressão serena dos postes e portas de lojas. A comunidade respondeu com mais de 1000 ligações oferecendo informações, mas infelizmente, a maioria delas não tinha conexão direta com o caso. A grande mobilização policial e comunitária, embora impressionante, ainda não havia conseguido identificar o responsável por tão hediondo crime. Nos anos que se seguiram ao assassinato de Melanie Rhodes, a Operação Rhodes 1 continuou ativa, embora com intensidade gradualmente menor conforme o tempo passava. Entre 1984 e 1989,
A investigação resultou na prisão e interrogatório de 94 suspeitos diferentes, todos eventualmente descartados por falta de evidências concretas ou por álibis confirmados. Durante este período, milhares de amostras de sangue foram coletadas de homens em Bate e arredores. A composição proteica rara do sangue do assassino, presente em apenas 3% da população masculina, permitia excluir rapidamente muitos suspeitos. Quando uma amostra apresentava composição similar, investigações mais aprofundadas eram realizadas, mas nenhuma levou ao culpado. Após aproximadamente 12 meses de investigação intensiva, tornou-se claro que os recursos destinados ao caso estavam se esgotando, e a Operação Rodium começou a perder força. Sem novas pistas significativas e com outras investigações criminais demandando atenção, o caso gradualmente entrou na dolorosa categoria de não resolvido, embora nunca tenha sido oficialmente arquivado. Em dezembro de 1984, 6 meses após o assassinato, o funeral de Melanie finalmente aconteceu. A cerimônia reuniu familiares e amigos em um momento de profunda tristeza, agravada pela ausência de respostas. Naquele momento, todos os presentes ainda desconheciam completamente a identidade da pessoa que havia arrancado Melanie de suas vidas de forma tão brutal. O ano de 1995 trouxe um desenvolvimento significativo que reacendeu as esperanças para o caso Melanie Road, o surgimento do Banco Nacional de DNA no Reino Unido. Esta inovação tecnológica foi descrita como o maior avanço no combate ao crime desde a descoberta das impressões digitais e representava uma nova possibilidade para casos não resolvidos como este. A preservação adequada das evidências biológicas coletadas em 1984 se mostrou crucial neste momento. Graças aos procedimentos corretos de armazenamento adotados pelos investigadores originais, as amostras de DNA do assassino, tanto o sangue encontrado na cena do crime quanto o material biológico recuperado do corpo de Melanie, permaneceram viáveis para análise com as novas tecnologias. Os especialistas forenses conseguiram então criar um perfil de DNA completo do agressor, muito mais preciso e individualizado do que a simples identificação do tipo sanguíneo e composição proteica que estava disponível em 1984. Este perfil foi prontamente adicionado ao recém-criado Banco Nacional de DNA na esperança de encontrar uma correspondência. No entanto, apesar deste avanço tecnológico promissor, nenhuma correspondência foi identificada no banco de dados inicial. Este resultado, embora decepcionante, não era completamente inesperado. Em 1995, o banco de dados continha principalmente perfis de criminosos condenados por crimes graves, e sua abrangência era muito menor do que seria nos anos seguintes. Para comparação, em 2005 o banco de dados já conteria 3 milhões de perfis, e em 2020 mais de 6 milhões e meio. A falta de correspondência imediata não significava que o perfil de DNA não tivesse valor. Ele permaneceria no sistema, sendo automaticamente comparado com novos perfis adicionados ao banco de dados ao longo dos anos. Além disso, a existência deste perfil permitiu que investigadores eliminassem definitivamente vários suspeitos que haviam sido considerados ao longo dos primeiros anos da investigação. Para a família Road, cada novo desenvolvimento tecnológico trazia uma mistura de esperança e apreensão. A esperança de que finalmente pudessem conhecer a identidade do assassino de Melanie era contrabalançada pelo medo de que, mesmo com toda a tecnologia, o culpado jamais fosse identificado. Esta montanha-russa emocional continuaria por muitos anos, com cada nova revisão do caso trazendo à tona todas as emoções dolorosas do passado. Em 1996, exatamente 12 anos após o assassinato de Melanie Road, um estranho e perturbador paralelo surgiu quando outra jovem mulher também chamada Melanie desapareceu nas mesmas circunstâncias em Bate. Melanie Hall tinha 25 anos e trabalhava como funcionária em um hospital local. Na noite de 8 para 9 de junho de 1996, a mesma data do assassinato de Melanie Road, ela estava em um clube noturno chamado Cadillacs no centro de Bate. Naquela noite, os bares da cidade estavam lotados pois acontecia o Campeonato Europeu de Futebol, com a Inglaterra jogando contra a Suíça. Melanie estava acompanhada de seu namorado Philip, um médico do mesmo hospital onde ela trabalhava, e alguns amigos em comum. Durante a noite, o casal teve uma discussão, e Philip acabou deixando o clube sozinho. Logo depois, os amigos também foram embora, deixando Melanie sozinha no local. Após isso, ninguém mais a viu. Diferente do caso Road, onde o corpo foi descoberto horas após o crime, Melanie Hall simplesmente desapareceu. Seus pais imediatamente reportaram seu sumiço quando ela não retornou para casa e faltou ao seu turno no hospital, algo totalmente fora de seu caráter. Curiosamente, o mesmo policial que havia trabalhado no caso de Melanie Road 12 anos antes recebeu a denúncia de desaparecimento, sentindo um arrepio ao notar as coincidências entre os casos. Apesar da tecnologia mais avançada disponível em 1996, incluindo cartões de crédito, telefones celulares e câmeras de segurança, as buscas por Melanie Hall não produziram resultados. Somente em outubro de 2009, 13 anos após seu desaparecimento, trabalhadores que limpavam a vegetação próxima à saída 14 da rodovia M5, cerca de 15 quilômetros ao norte de Bristol,
encontraram sacos de lixo pretos contendo restos humanos. Um anel incomum ajudou na identificação do corpo como sendo de Melanie Hall, confirmada posteriormente por registros dentários. A autópsia revelou que ela havia morrido devido a golpes com objeto contundente na cabeça. Os investigadores encontraram DNA em uma corda azul usada para amarrar os sacos de lixo, oferecendo uma esperança para a identificação do assassino. Embora semelhanças entre os casos fossem impressionantes, as investigações posteriores concluíram que os crimes não estavam relacionados. Duas jovens com o mesmo nome, mortas no mesmo dia com 12 anos de diferença, parecia ser apenas uma trágica coincidência. Com a chegada do novo milênio, o caso de Melanie Rhodes continuava sem solução, mas avanços contínuos na ciência forense mantinham viva a esperança de que um dia seu assassino seria identificado. Em 2009, no marco de 25 anos do crime, o programa de televisão Crimevat produziu um episódio especial sobre o caso, com uma reconstituição detalhada dos últimos movimentos de Melanie naquela noite fatídica de 1984. O objetivo era despertar a memória de possíveis testemunhas que ainda não haviam se manifestado e gerar novas pistas. Nesse mesmo ano, uma figura-chave entrou no caso. A detetive Julie Mackay, uma mãe solteira de 41 anos com 3 filhos que havia sido designada para a equipe de casos não resolvidos. Julie tinha um interesse especial neste caso, pois tinha quase a mesma idade que Melanie em 1984 e frequentava os mesmos lugares em Bat. Em suas próprias palavras, ela sentia em seu intestino que este caso poderia ser solucionado. Julie visitou Jean Rhodes, a mãe de Melanie, sem fazer grandes promessas. Jean estava emocionalmente esgotada após 25 anos de falsas esperanças. Seu marido Tony havia desenvolvido Alzheimer e não morava mais com ela, mas Jean ainda residia na mesma casa, cercada pelas dolorosas memórias. Entre as duas mulheres, ambas mães, formou-se um vínculo especial que ultrapassava a relação profissional. Era uma conexão genuína entre uma mãe que perderá sua filha e uma detetive determinada a encontrar respostas. Embora o apelo televisivo tenha gerado 72 novas pistas, nenhuma delas levou a avanços significativos. No entanto, Julie não desanimou. Em 2011, ela conseguiu autorização para uma nova abordagem, a busca por DNA familiar. Em vez de procurar uma correspondência exata com o perfil do assassino, esta técnica buscava perfis similares que pudessem pertencer a parentes biológicos do criminoso. O sistema gerava uma lista de nomes com coeficientes de parentesco, começando pelos possíveis parentes mais próximos. Esta primeira tentativa produziu uma lista de perfis potencialmente relacionados ao assassino, mas as investigações subsequentes não levaram ao culpado. No topo da lista estava uma mulher, e investigações apontaram para seu pai como possível suspeito. No entanto, após coleta e análise de DNA de 2 irmãos, o pai da mulher e o tio dela, ambos foram descartados como suspeitos. Apesar deste revés, a semente para a resolução do caso havia sido plantada. O ano de 2014 marcou o 30º aniversário do assassinato de Melanie Rhodes, uma data que Jean Rhodes, sua mãe, aproveitou para escrever uma comovente carta aberta aos habitantes de Bat. Quebrando seu longo silêncio, ela implorou por ajuda para encontrar o assassino de sua filha. Sei que foi há muito tempo, mas para mim parece que foi ontem. Nossa família permanece em suspensão. Sim, continuamos com nossas vidas diárias, mas usamos máscaras para que o mundo veja que estamos enfrentando a situação. Na verdade, lamentamos por Melanie a cada minuto de cada hora do dia e da noite. Neste mesmo ano, a detetive Julie Mackay tomou uma decisão crucial: realizar uma nova busca por DNA familiar. Desde a última tentativa em 2011, aproximadamente 1 milhão de novos perfis haviam sido adicionados ao Banco de Dados Nacional. O custo do procedimento havia aumentado para cerca de $5.000, mas Julie conseguiu convencer seus superiores de que valia a pena o investimento. Os resultados chegaram no final de maio de 2015, trazendo uma mudança significativa. A pessoa que anteriormente estava no topo da lista de possíveis parentes do assassino agora estava em segundo lugar, superada por um novo nome, Claire Hampton, uma mulher de 43 anos. O DNA de Claire indicava uma relação biológica muito próxima com o assassino de Melanie Rhodes. Ela era o que os investigadores chamam de screamer, um resultado tão forte que praticamente gritava parentesco direto. Claire Hampton havia entrado recentemente no banco de dados devido a um incidente doméstico relativamente menor. Durante uma discussão com seu namorado, ela havia rasgado um cordão que ele usava no pescoço, o que é classificado como dano criminal. Conforme o protocolo padrão em casos de violência doméstica, seu DNA foi coletado e adicionado ao sistema. Quando os investigadores entraram em contato com Claire, ela cooperou prontamente. Informou que era natural de Bat e que seu pai, Christopher Hampton, tinha 63 anos, trabalhava como pintor e decorador e atualmente vivia em Bristol. Isto significava que na época do assassinato de Melanie Rhodes, em 1984, ele tinha aproximadamente 30 anos e residia em Bat. Claire forneceu aos policiais o endereço onde poderiam encontrar seu pai, sem saber que estava ajudando a desvendar um caso de homicídio com 3 décadas de idade.
Com a informação fornecida por Claire Hampton, o detetive Gary Mason fez um telefonema que mudaria o rumo da investigação. Ao contatar Christopher Hampton, Mason foi direto ao ponto, identificando-se como membro da unidade de casos não resolvidos e explicando que estava investigando o assassinato de Melanie Rhodes ocorrido em junho de 1984. O detetive explicou a Hampton que a polícia possuía o DNA do criminoso e que, através de uma busca por correspondência familiar, eles haviam chegado até sua filha. Agora, precisavam coletar uma amostra de seu DNA para excluí-lo da lista de suspeitos. Surpreendentemente, Hampton concordou imediatamente em fornecer a amostra, sem demonstrar qualquer hesitação. Alguns dias depois, em 1º de junho de 2015, Gary Mason e Christopher Hampton se encontraram em um estacionamento em Bristol, perto do local de trabalho de Hampton. Dentro do carro da polícia, o detetive repetiu as informações já fornecidas por telefone e explicou que Hampton precisaria assinar 2 formulários de consentimento, um para a polícia e outro que ficaria com ele. Durante todo o procedimento, Hampton permaneceu notavelmente calmo. Leu atentamente o formulário, assinou e permitiu que o detetive coletasse uma amostra da parte interna de sua bochecha. Após selar a amostra, Mason perguntou se Hampton gostaria de ser informado quando o resultado chegasse, ao que ele respondeu afirmativamente. Segundo o relato posterior de Gary Mason, Christopher Hampton se comportou exatamente como qualquer outra pessoa de quem ele já havia coletado amostras de DNA no passado. Não demonstrou nervosismo ou preocupação, dando a impressão de que estava confiante de que não seria implicado no crime. Esta tranquilidade aparente, considerando o que viria a seguir, seria recordada com espanto pelos investigadores. A amostra foi enviada para análise laboratorial, um processo que normalmente levava de 6 a 8 semanas para ser concluído. No entanto, dada a importância deste caso específico, os resultados viriam muito mais rapidamente, desencadeando uma sequência de eventos que finalmente traria justiça para Melanie Rhodes e sua família. Na manhã de 2 de julho de 2015, enquanto todo o BAT falava sobre a onda de calor recorde que assolava a região, o detetive Gary Mason chegou ao seu escritório e verificou seu e-mail. Entre as mensagens, havia uma do laboratório forense com quem trabalhavam há quase uma década. O assunto era sobre o caso de Melanie Rhodes e mencionava uma possível correspondência de DNA. Após confirmar por telefone, a notícia chocante veio à tona. O DNA de Christopher Hampton correspondia exatamente ao perfil do assassino de Melanie Rhodes. O homem que se comportara com tanta calma durante a coleta da amostra era, de fato, o responsável pelo brutal assassinato há 31 anos. O contraste entre sua aparente tranquilidade e a gravidade de seus atos deixou os investigadores atônitos. Os detetives agora enfrentavam uma decisão crucial: esperar pela verificação adicional dos resultados ou prender Hampton imediatamente. Considerando que os resultados chegaram muito mais rápido que o habitual, em apenas 5 semanas em vez das 8 esperadas, havia o risco de que Hampton pudesse fugir do país ou de alguma forma evitar a justiça. A decisão foi unânime: detê-lo naquele mesmo dia. A equipe de investigação aguardou Christopher Hampton em sua casa e, quando ele retornou do trabalho, recebeu a notícia de que estava sendo preso pelo assassinato de Melanie Rhodes. Diferentemente de sua postura calma durante a coleta de DNA, agora Hampton parecia resignado, como se já esperasse por este momento. Sua esposa, completamente em choque, insistia que deveria haver algum erro. Antes que ele fosse levado, ela disse: "Vejo você amanhã", ao que Hampton respondeu: "Não, não verá". Ele sabia que nunca mais voltaria para casa como um homem livre. Na delegacia, Hampton recebeu assistência jurídica e, junto com seu advogado, preparou uma declaração curta e direta: "Não sou responsável pelo estupro e assassinato de Melanie Rhodes". Apesar da evidência irrefutável de DNA, ele se recusava a admitir o crime ou fornecer qualquer explicação para suas ações. Seu comportamento contrariava drasticamente sua atitude em casa, onde parecia ter aceitado seu destino. Enquanto isso, a detetive Julie Mackay, que havia mantido contato próximo com a família Rhodes durante todo o processo, teve a honra de informar Jean Rhodes que, após 3 décadas, o assassino de sua filha finalmente havia sido capturado. Para Jean, então com 80 anos, a notícia trouxe um alívio imenso, embora nada pudesse realmente preencher o vazio deixado pela perda de Melanie. Christopher John Hampton havia vivido as últimas 3 décadas como um homem aparentemente comum, sem levantar qualquer suspeita sobre seu terrível segredo. Na época de sua prisão, em 2015, ele tinha 63 anos e trabalhava como pintor e decorador autônomo, profissão que exerceu durante a maior parte de sua vida adulta. Pouquíssimas informações sobre ele estavam disponíveis publicamente. Havia apenas uma foto dele circulando na internet, refletindo seu estilo de vida discreto e reservado. Sua trajetória pessoal revelava um homem que havia construído uma vida familiar normal após o crime. Hampton havia se separado de sua primeira esposa, Pauline Day, com quem teve sua filha Claire, antes de 1984. À época do assassinato de Melanie, ele vivia com uma namorada em um apartamento na Broad Street, em Bath. Os investigadores posteriormente localizaram essa mulher.
que afirmou não se lembrar de Hampton ter voltado para casa com manchas de sangue nas roupas ou ferimentos inexplicados na época do crime. Após o assassinato, Hampton mudou-se para os subúrbios de Bristol, onde conheceu sua segunda esposa, Julie, com quem se casou e teve mais 2 filhos. Durante todo esse tempo, ele nunca teve qualquer problema com a lei. De fato, seu único crime conhecido parecia ser o brutal assassinato de Melanie Rhodes, um segredo que ele guardou por 3 décadas enquanto vivia como pai de família e profissional respeitado. As pessoas que conheciam Hampton o descreviam como um homem quieto e reservado, que mantinha-se fora do radar. Nada em seu comportamento diário sugeria que ele fosse capaz de cometer um crime tão hediondo. Não havia relatos de comportamento violento, abuso de substâncias ou outros fatores de risco comumente associados a perfis de assassinos. Esta aparente normalidade tornava o caso ainda mais perturbador. Hampton não correspondia ao estereótipo de um assassino brutal. Ele era simplesmente um homem comum, que ia ao trabalho todos os dias, cuidava de sua família e participava da comunidade. Seu caso levantava questões inquietantes sobre como uma pessoa capaz de tal violência poderia viver por tanto tempo sem despertar suspeitas, escondendo sua verdadeira natureza por trás de uma fachada de normalidade. Em dezembro de 2015, Christopher Hampton compareceu à sua primeira audiência no Tribunal da Coroa em Bristol. Nesta ocasião, foi lida a acusação formal pelo crime contra Melanie Rhodes, e ele se declarou inocente de todas as acusações. Este posicionamento significava que o caso seguiria para julgamento completo, com todas as evidências sendo apresentadas perante um júri. A audiência principal foi marcada para 9 de março de 2016. Por motivos nunca completamente esclarecidos, Hampton mudou drasticamente sua postura quando o julgamento teve início. Para surpresa de todos os presentes na corte, ele alterou sua declaração para culpado do assassinato de Melanie Rhodes. Essa mudança repentina poupou a família da vítima do doloroso processo de reviver todos os detalhes do crime durante um julgamento prolongado. Durante todo o processo judicial, o comportamento de Hampton permaneceu enigmático. Ele manteve-se silencioso e inexpressivo, não demonstrando qualquer emoção visível mesmo quando os detalhes mais perturbadores do crime foram discutidos. Mais significativamente, ele nunca ofereceu qualquer explicação para suas ações daquela noite ou expressou remorso pelo sofrimento que causou. Os investigadores nunca conseguiram determinar se Hampton havia seguido Melanie propositalmente ou se a encontrou por acaso, se ele havia planejado um ataque ou agiu por impulso, ou que motivações específicas, além da sexual, poderiam estar por trás do crime. A falta de explicações apenas intensificou a dor da família Rhodes, que continuava sem entender por que sua amada Melanie havia sido escolhida como vítima. O juiz que presidiu o caso, juiz Popplewell, não poupou palavras ao dirigir-se a Hampton antes de proferir a sentença. Ele destacou a frieza com que Hampton havia prosseguido com sua vida após o crime. Você se casou, teve filhos e todos esses anos viveu uma vida familiar tranquila, sabendo perfeitamente quanta angústia havia causado à família de sua vítima. O juiz ressaltou que Hampton havia sido duro demais e covarde demais para aliviar o sofrimento dos Rhodes, admitindo sua culpa mais cedo. Enquanto tudo isso acontecia no tribunal, a esposa de Hampton, Julie, que inicialmente acreditava na inocência do marido, estava presente. Ela continuou a apoiá-lo até o momento em que ele mesmo se declarou culpado, quando finalmente teve que aceitar a terrível verdade sobre o homem com quem havia compartilhado sua vida. Em 9 de maio de 2016, Christopher Hampton, então com 64 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Melanie Rhodes, com um período mínimo de 22 anos antes de poder ser considerado para a liberdade condicional. Na prática, isto significava que Hampton teria no mínimo 86 anos quando pudesse ter uma primeira chance de deixar a prisão, uma possibilidade que o próprio juiz Popplewell considerou altamente improvável, sugerindo que Hampton provavelmente passaria o resto de seus dias encarcerado.